Mas aí eu lhe tenho como mãe. E a gente perde as oportunidades. E tem um ditado que eu ouvi no final do ano passado, que gratidão é a moeda que paga as dívidas do coração. Aquilo me marcou. Eu falei, como é que é? Gratidão é a moeda que paga as dívidas do coração. Não adianta eu ser grato se eu não falo, se eu não faço. E é por isso que estamos aqui nessa noite. Não tem outro motivo. Não tem outro motivo senão a gratidão por aquele que morreu na cruz do Calvário e disse, eu te escolhi mesmo você não merecendo. Aleluia. E aí mais para frente, no outro domingo, eu achando que já estava sabendo de tudo, vem o outro irmão aqui, está presente aqui também, e prega. Fez uma leitura rápida e eu fico assim, sabe, pastor Glaucindo, pastor Nelson, eu fico pensando, onde vai chegar? E ele leu exatamente naquela parte que mata-se um cordeiro, molha a túnica do José e leva para o pai do José e fala, tá vendo, esse aqui é o sangue do José. E leu aquele negócio e passou direto. Eu já conversei com ele, por isso eu posso falar, passou direto pela leitura. Quando chega no governador, ele volta e diz, José só foi governador porque alguém morreu no lugar dele lá atrás. Só estamos aqui nessa noite porque um dia alguém se ofereceu no nosso lugar. Vocês estão entendendo como é que está difícil pregar? Aí você vem na terça-feira, tem o pastor Ronaldo aqui, falando e pregando, que bênção, que maravilha. Mas hoje eu queria trazer uma palavra para os irmãos, que Deus colocou no meu coração, era para eu pregar no segundo domingo de junho, mas o pastor Luiz ligou, mandou uma mensagem, tem como o senhor pregar agora? Tem. E quando ele falou, veio essa palavra no meu coração. Eu queria, em nome de Jesus, que você sentisse o que eu estou sentindo aqui nessa noite. Você pode curvar a sua cabeça nessa noite? Pode curvar. Espírito Santo, meu Consolador. Curva a sua cabeça. Espírito Santo, sabes quem eu sou, miserável pecador, e mesmo assim te importa comigo, e mesmo assim, moras em mim. Eu queria falar sobre o Espírito Santo nessa noite, só que não dá para falar com ele se eu não parar tudo o que eu estou fazendo e entender a importância do Espírito Santo, e entender a santidade do Espírito Santo, e entender que se eu cometer um pecado contra o Espírito Santo de blasfêmia, não tem perdão. Discute-se que pecado é esse, e eu diria que, na minha humilde opinião, é quando eu fecho o meu coração para ele não entrar e agir mais. Aí não tem mais jeito. Eu queria trazer você hoje para entender essa história maravilhosa e entender o que o Espírito Santo está fazendo comigo e contigo aqui nessa noite. É mais um culto de missões. E naturalmente, a gente procura na Bíblia missionários. E a cultura cristã evangélica diz que o primeiro missionário que teve foi Abraão, porque ele sai de um lugar da parentela e vai para um lugar onde que Deus ia mostrar, então ele seria considerado o primeiro missionário. Eliezer, esse camarada que está aqui nessa história, como personagem também principal, ele também recebe uma missão de Abraão. Abraão estava mais ou menos aqui com 140 anos, já velho. Sara tinha acabado de partir para o Senhor. Ele estava triste e agora ele olha para o seu filho, que segundo Flávio Joséfo tinha naquele momento 40 anos. E ele vê um filho dedicado à família, o filho da promessa, um filho que estava fazendo de tudo certo, mas um filho que estava sozinho, precisava de alguém. E aí Abraão chama esse servo Eliezer
E eu vou abrir um parêntese aqui. Vocês sabiam que Eliezer seria o dono da herança se não tivesse filho? Se não tivesse filho da promessa, era Eliezer que ia ser o dono de tudo. E a Bíblia diz que todos os bens de Abraão estavam na mão de Eliezer. E chama esse camarada Eliezer, pede Eliezer para fazer um ato que não era comum naquele tempo, mas que tinha um significado importante. Mete a tua mão aqui embaixo da minha coxa. E ao tocar as partes vitais de Abraão, Eliezer agora está comprometido de uma forma que não pode mais voltar atrás. Era impossível voltar atrás. E agora tem um juramento a fazer. E esse juramento, no versículo 3 diz: não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus. No versículo 4, irás à minha terra, a minha parentela, e dali sim você pode tomar para o meu filho uma mulher. E o versículo 6, guarda-te para não deixar o meu filho voltar lá. Meu filho não pode ir lá, meu filho não volta mais. Você vai lá e vai buscar uma mulher para ele, mas ele não pode voltar lá. Dúvidas do servo, mais do que normal. No versículo 5, o verso: mas tá, e se porventura não quiser seguir-me essa mulher? Versículo 5: farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste. E aí eu já respondi. Ele diz: não, tornar lá não vai, mas você vai trazer as condições da quebra do juramento. Poderia ter quebra do juramento? Poderia. Versículo 8: se a mulher, porém, não quiser te seguir, serás livre desse juramento, somente não faças lá tornar o meu filho. Ou seja, ele podia quebrar o juramento, desde que a mulher não quisesse. Mas aí nós vemos uma garantia do sucesso da missão. Versículo 7, Abraão, aquele camarada que conversava com Deus, que parlamentava com Deus, que tinha uma comunhão com Deus. Abraão, que é conhecido como homem de tendas e altares, é um camarada que aonde ele parava, ele construía uma tenda, mas ele não esquecia de construir um altar para Deus. Ele vira no versículo 7 e fala: o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da minha terra e parentela, e que me falou e que me jurou dizendo: a tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face para que tomes a mulher para o meu filho. Irmãos, só por aí já dava uma história para a gente pregar, para a gente se emocionar. Já dava uma história muito bacana. Um homem de 40 anos sem esposa, e agora vai um servo na direção da casa do pai. Mas graças a Deus, nós podemos tornar essa lição muito mais importante para nós. E o culto é uma coisa tão tremenda que o que eu vou falar aqui já foi dito no culto aqui hoje, já foi falado no culto aqui hoje, que é sobre arrebatamento de Deus, que é sobre manifestação do Espírito Santo, que é sobre igreja e salvação. Nessa história nós podemos observar alguns tipos e antítipos. Nós podemos enxergar, como diz em Colossenses capítulo 2, 16 e 17, sombras daquilo que vai acontecer. Por quê? Porque nesse estudo, a Bíblia nos permite, numa hermenêutica sagrada, entender que Abraão é o tipo de Deus, Pai. Isaac é um tipo de Jesus, o Filho. Eliezer, ou Eliezer, que significa Deus é auxílio, é o Espírito Santo, é um tipo do Espírito Santo. E Rebeca, que significa união, ligação, religar, religião, significa, e é um símbolo da igreja escolhida. Não uma igreja de placas, não uma igreja de placa, mas a igreja escolhida. Eu quero te dar uma notícia aqui nessa noite. Nós estamos numa Assembleia de Deus. E aqui a manifestação do Espírito Santo é livre. Nós somos marcados pelo poder de Deus. Tu és santo, tu és. Eu estou falando do Espírito Santo. No Curubá, para te descrever, Espírito Santo. O que é que ele é para você? Tu és santo,
Procuro palavras para te descrever, Espírito. Tá difícil, Senhor, tá difícil. Então saiba de uma coisa: Ele é amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está gemendo por nós, porque a igreja não sabe mais como orar, nós não sabemos mais o que fazer, nós estamos procurando palavras e Ele está intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis, naquele momento de dificuldade, naquele momento de dor, naquele momento que a gente não encontra palavras, e Ele fala: estou falando por você. E é desse Espírito Santo que eu quero falar aqui nessa noite, em rápidas palavras, porque quando eu olho para Abraão, eu vejo Deus hoje, não lá, eu vejo Deus hoje dizendo: está na hora do meu filho casar. Sabe o que significa? Que Deus está tremendo, está radiante pelo casamento da igreja com o filho. Quem é a igreja? Tem igreja aqui? Tem igreja aqui? Está chegando a hora. Minha mãe acabou de falar, em 63 anos, ela nunca viu o mundo como hoje. Você conversa com qualquer um, o mundo está difícil, está uma coisa difícil. Quem assistiu há poucos dias aí no WhatsApp, um pastor em inglês falando: Deus criou macho e fêmea. Um pastor velhinho, um coroa, vocês assistiram não? Assistiram o pastor lá pregando: Deus ele criou macho e fêmea, Deus criou homem e mulher. E aí chega a polícia, porque alguém denuncia, aquele pastor continua argumentando, e descem ele de lá, e levam ele algemado. Por quê? Porque ele citou a Bíblia. Ele não citou ideia, ele citou a Bíblia. A perseguição à igreja, a perseguição religiosa está começando, queira ou não queira, está começando. Mas esse é o princípio das dores. Por quê? Porque o pai está dizendo: está na hora de casar meu filho. E aí ele envia Eliezer, que é a pessoa do Espírito Santo, na direção da terra dele. Se você estudar a geografia, você vai perceber que era mais ou menos quase 1.000 quilômetros, porque eram 2.000 de Ur dos caldeus, mas até Arã, que era a alta Mesopotâmia, ficava a 1.000 quilômetros mais ou menos. É como daqui a Brasília de camelo. Bora camelo, bora camelo. Mais ou menos isso. Quantos dias levou? A Bíblia não informa. E eu vou mostrar que isso também não é importante, porque é importante que ele chega lá, coloca os 10 camelos de joelho. Interessante que os camelos estão de joelho, mas ele está de pé. Se você ler devagar, você vai perceber. A Bíblia é uma coisa engraçada, né? Você começa a ler, você começa a chorar, porque ele dobra o joelho do camelo e ele faz uma oração. Ele pede a Deus: Senhor, que eu seja bem sucedido nessa minha busca, que eu seja bem sucedido nessa busca. E ele fez ajoelhar os camelos, versículo 11, fora da cidade, junto a um poço d'água pela tarde, ao caminho que as moças saíram a tirar água. Eu vou direto, porque o tempo não permite a gente falar muitos detalhes, e eu gostaria de chegar aqui, porque quem sabia que nós estamos vivendo aqui hoje a campanha da promessa? As Assembleias de Deus estão fazendo a campanha da promessa. Quantos aqui, quantos não sabem? Seja sincero, a campanha da promessa. Não, pastor, eu não sei, obrigado pela sinceridade. A campanha da promessa é o seguinte: nós estamos vivendo hoje, e vamos comemorar no próximo dia 18 de junho, 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Então o desafio da promessa é que tenham 110.000 pessoas batizadas no Espírito Santo. Seria até junho, mas o pastor Zé Wellington, na última AGO da CIADB, prolongou até o final do ano, até o dia da Bíblia. 110.000 pessoas têm que ser batizadas no Espírito Santo. Você crê que Deus pode batizar no Espírito Santo hoje aqui? Você crê? Você crê? Por quê, pastor? Vai ter alguma coisa especial? Não! Porque para ser batizado no Espírito Santo tem que ter duas coisas. A primeira é crer e a segunda é querer, só. Mais nada, é crer e querer, só isso. E Jesus pode te batizar no Espírito Santo e com fogo nessa noite, porque nós estamos numa Assembleia de Deus.
Aqui, só estou citando o nome por citar, tá? Mas eu poderia dizer, nós estamos numa igreja pentecostal, é a mesma coisa, tá bom? Mas eu sou da casa, então me permita dizer, você faz parte de uma igreja, a igreja do barulho, a igreja organizada, tem que ter organizado, não é bagunça não, irmão, organizada. Mas olha, se tiver vontade de dar um pulinho, não tem problema nenhum, viu? Porque nós somos da Assembleia de Deus. Nasceu aqui, aleluia, nasceu aqui. Quando chegaram lá e desembarcaram em novembro de 1910, em Belém, foram alojados numa igreja. Nessa igreja se pregava: aguenta, que Deus te dá vitória, aguenta, você está doente, aguenta, não tem problema, Deus vai te dar vitória, Deus, aguenta. Esses caras chegando, aguenta não, Jesus cura, Jesus tem poder de curar. E começaram a curar. E a primeira mulher que foi batizada no Espírito Santo, ela foi curada porque ela não falava, mas na noite ela creu e falou em mistério com Deus e foi batizada no Espírito Santo. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Ele recebe, faz ajoelhar. E antes mesmo dele acabar de orar, está aí uma mulher, a Bíblia diz, formosa, virgem. Olha os requisitos dela. Versículo 14, donzela. Versículo 14, com ouvidos para ouvir, porque ele fala que quando eu disser, ou seja, ela tinha que ter um ouvido. Requisitos da noiva, tinha que ser obediente. Por quê? Porque ele falaria: abaixa agora o teu canto para eu beber. Versículo 12. Espírito de liberalidade e disposição para o trabalho. Versículo 14. Bebe, ela teria que dizer: bebe e eu também vou dar de beber para os camelos. E aí eu acho que todo mundo sabe disso, mas vou falar por falar. Sabe quantos litros de água bebe um camelo? Hein? Mais ou menos 100 litros de água. 100 litros de água. E aquela mulher chamada Rebeca vem com seu cântaro. Quantos litros de água cabe no cântaro? Mais ou menos 12 litros. 12 litros. É 12 e um pouquinho. 12 litros. E ela vem com o cântaro. E ela vai, e a Bíblia diz, e ela sobe. Se ela sobe é porque desceu. Então ela desce para pegar água. E ela pega aquele canto d'água, está saindo. Vem o camarada Eliezer. E detalhe, era proibido uma mulher virgem conversar com um homem. Ela podia ser apedrejada. Ela tinha todos os motivos para dizer: que é isso, rapaz? Se afasta de mim, você tá doido? E ele vira e fala: dá-me de beber. Ela viu algo diferente. E ela começa e fala: eu vou dar de beber para o senhor, toma aí. E quando ela está dando água de beber, ele está bebendo, ela fala: eu vou dar de beber para os camelos também. E ela começa a dar. Eu fiz um cálculo, sabe quantas vezes que ela teve que pegar água? 83 vezes. Desce, traz água, enche. Desce, traz água, 83 vezes. Essa donzela representa a igreja. Quantas vezes você está descendo para pegar camelo? Porque camelo aqui não é igreja, camelo aqui é sedento. Camelo aqui são pessoas sedentas de Deus. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra? E outra palavra se faz necessária para te descrever. Bastava chamar Espírito Santo, tá bom. Tu és santo. Sinta a presença de Deus nessa noite. Tu és santo. Procuro palavra para te descrever, Espírito Santo. E aí continua a conversa. E ela dando de beber, dando de beber. Isso quer dizer que para você receber a promessa do Espírito Santo, você só tem que dar água de beber. Estou te dando um trabalho danado, não esqueci que eu tenho que ficar centrado aqui. Me perdoa. Você só tem que dar água de beber para o camelo, só isso. O que Deus quer de você
é só disposição para dar água de beber para camelo, é não cansar de orar, é não cansar de buscar, é não cansar de carregar. Ah, não, Senhor, não vou convidar mais não, nunca vem. Ah, não vou dizer mais não, aquele vizinho não digo mais não, ele nunca ouve. Continua insistindo, meu irmão, porque quem faz a obra é exatamente o Espírito Santo. O Espírito Santo, que está aqui nessa noite, está doidinho para te batizar, para te renovar, para te dar dons espirituais. E essa é a missão dele. Eu vou andando, e ele chega, e quando vê aquilo, ele pega alguns presentes. Ele dá para ela, um pendente de ciclo, um ciclo, irmãos, um pendente de meio ciclo, para ela colocar no nariz. E a mulher aqui no Ocidente usa o pendente na orelha. Lá a mulher usava o pendente no nariz. Meio ciclo dava mais ou menos 5, poucas gramas de ouro. Nessa aliança que eu carrego aqui tem 2 gramas de ouro, ou seja, ela tinha um pendente que ela botou aqui e duas pulseiras. Nas pulseiras eram 10 ciclos de ouro, multiplicado por 11, as duas, 114 gramas de ouro. Era uma coisa absurda de ouro. O bracelete é símbolo de aliança. Ela estava aliançada com aquele homem a partir daí. E aqui era mais ou menos dizendo: a partir de agora o Senhor é meu Senhor. Até você me apresentar ao Senhor, quem manda na minha vida é o Senhor. É por isso que o Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele vai fazer. E aquela mulher agora vai para sua casa. Tem 2 figuras lá, Labão, seu irmão. E Labão olha para aqueles presentes e corre lá para ver quem que era, convida para casa. Interessante, meus amados irmãos, que Labão convidou por convidar, porque ela já tinha dito: pode dormir lá, tem lugar para você. Mas a gente tem que ter cuidado com os Labãos da nossa vida. Aquelas pessoas que olham para você, vê o que você conquistou, o que Deus está te dando, e elas se aproximam só por causa disso. Elas não olham o rosto de Jesus, elas olham as mãos de Jesus. E elas ainda querem fazer atrasar a viagem, porque depois de tudo, eles viram tanto o pai e a mãe daquela menina e fazem um pedido, que é um pedido, na minha opinião, muito justo. Não leva ela agora não, gente. Deixa ela por mais 10 dias, depois a gente manda. É justo ou não é? Você deixaria sua filha assim? Não. Mas era algo espiritual ali naquele lugar. Era algo tremendo, era algo que estava quebrando protocolo. Coisa boa que Deus faz é quebrar protocolo. Deus é especialista em quebrar. Talvez não dê tempo de eu orar por você com a forma que eu gostaria de orar para você ser batizado, mas Deus gosta de quebrar protocolo. Ele pode invadir esse lugar, tomar a direção do culto, e o culto é dele, é o Espírito Santo de Deus. E ele pega ali, e eles queriam atrasar, mas irmãos conhecem a história. Ela ganha, além disso tudo, ela ganha também os vestidos, ela ganha também as joias de prata, que significam redenção. O ouro significa a glória de Deus. Os vestidos, toda vez que você vê a pessoa chegando, troca o vestido. Por que tem que trocar o vestido? Por quê? Porque nós não podemos chegar diante do Espírito Santo de Deus trajados com nossos trapos imundos, da nossa própria justiça. Então Deus, toda vez que Ele se aproxima de nós, Ele troca a nossa roupa, a nossa vestimenta. Quando agora Deus Pai olha para nós, Ele não vê a gente mais vestido com essa roupa, Ele vê a gente cheio do sangue de Jesus. É o sangue do Filho, são vestes novas, molhadas e salpicadas pelo sangue de Jesus. Mas eu preciso andar, meus amados irmãos. E tem um detalhe importante, é que primeiro eles conversam entre eles, e Labão e o pai, eles dizem assim: não, beleza, ela vai, isso é de Deus, ela vai. E só depois, chama ela lá para perguntar se ela quer mesmo. E se ela fala não vou? Se ela fala não vou, não tinha negócio, porque era a quebra da promessa se ela não quisesse vir. Mas quando chama ela, a noiva foi a última a ser consultada, versículos 50 e 51. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu esse negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai. Ou seja, eles resolveram por ela. No versículo 57 e 58, e disseram: chamemos a donzela e perguntamos-lhe. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este homem? Qual foi a resposta dela? Irei.
Simples assim, irmãos. És santo. Simples assim. Tu és santo. Simples assim. O que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Simples assim. A gente é que dificulta. Parece que Deus nos deu o poder de fechar e abrir a porta. Não, a porta já é estreita e vai ficar estreita. Ninguém mexe nisso. A porta é larga e se você quiser ir, pode ir para a porta larga. Mas se você quiser na estreita, apertada é a porta, estreita é o caminho que conduz à salvação, ao céu. Vai ter dificuldade? Vai dar vontade de parar? Vai, mas continua. E eu já estou terminando a palavra para dizer que quando ela fala irei, ela sobe, aleluia, no camelo. Lembra que eu falei que ela deu água para o camelo? E o camelo aqui é o sedento? Ela sobe nas costas desse camelo que ela deu água. E começa a viagem de volta. Ela, as donzelas, os homens e o Eliezer. Gente, eu fico pensando, como é que foi essa viagem de volta? Mulheres bonitas. O Eliezer era o chefe da comitiva. Soldado não tinha nenhum, tinha poucos servos. E ela ainda leva mais mulheres com ela, que eram as servas dela. Como é que foi essa viagem? Deve ter sido cheia de aventura, gente. Porque nós estamos falando de uma época de barbárie, onde não tinha muita lei. O pessoal vinha, chegava, tomava tudo, roubava tudo e acabou, não tinha problema. Abusava das mulheres, tomava, levava prisioneiro. Deve ter acontecido muita coisa. Porque 900 e poucos quilômetros de camelo dá muitos dias. Porque daqui a Brasília a gente gasta de carro a 100 km por hora quase um dia. Sai 6 da manhã, chega às 6 da tarde em Brasília. Quase o dia todo, de carro a 100 km por hora. De camelo levaram dias. Essa viagem deve ter sido cheia de detalhes. Mas por que não tem detalhe dessa viagem? Porque no versículo 60 e 61, elas preparam, assentam no camelo. E no 62 elas já chegam. Por que não tem detalhes da viagem? Os detalhes da sua viagem, igreja. As suas vitórias, as suas dificuldades, derrotas, a sua sede, a sua fome, a sua fartura, o que você viu e vivenciou durante essa viagem que nós estamos, agora para o céu. Isso tudo é importante para você e para Deus. Mas para a salvação não tem importância nenhuma. O que interessa para Deus é que você saiu e chegou. Porque no meio do caminho, muita gente vai ficar pelo meio do caminho. Mas quando você chega, é por isso que a Bíblia não perde. Porque o mais importante aqui é o encontro com o noivo. Você está pronto para encontrar com o noivo nessa noite? Hein? Só para encerrar, quando ela enxerga Isaac, detalhe, irmãos. Abraão vivia no deserto de Neguebe. Isaac sai da casa de Abraão, desce e vai para um local que se chama Beer Lai Roi, que significa o poço do que vive. Agar que deu o nome para esse poço. Lembra aquela história que o filho, o Ismael, vai morrer? Ela se afasta a distância de tiro de uma pedra, e quando ela está achando que o filho vai morrer, Deus, olha, abre o olho porque tem um poço. Esse mesmo poço, que significa o poço do que vive. Deus não deixa nada por acaso. Você está aqui nessa noite, nesse domingo, dia 9, dia das mães, não é por acaso. Deus está querendo renovar as suas forças. Deus está querendo te dar graça e te dizer, o Isaac está te esperando no poço do que vive. Muita gente morreu, a gente fica triste, aborrecido, muita coisa aconteceu, mas a gente está aqui. Nós precisamos pegar força e continuar e prosseguir, porque nós estamos perto do poço. Lembra que eu falei? O pai disse, está na hora do meu filho casar, e todas as profecias encaminham que a volta de Jesus está próximo. Quando ele sai da casa do pai e ele vem para esse poço que se chama Beer Lai Roi, isso significa o filho vindo para as nuvens, porque o filho não está te esperando no céu, ele vai encontrar com a gente nas nuvens, a igreja vai encontrar com ele nas nuvens, porque está escrito em 1 Tessalonicenses 4,14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem,
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. A vinda do Senhor está tão próxima, meus amados irmãos, que eu gostaria que você sentisse o cheiro do céu aqui nessa noite. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Você pode ficar em pé em nome do Senhor Jesus? Aleluia, 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 aleluia. A sua excelência, o Espírito Santo de Deus, o enviado, o Eliezer, ele chega perto de você e pergunta: eu quero te renovar. Tem uns detalhes que a gente não pode. Quais os presentes que a Rebeca levou para apresentar para Isaac? Quais os presentes? Ela levou alguma coisa dela? Não. Todos os presentes que ela recebeu, quem deu foi Eliezer. Todos os presentes, todos os adornos que você vai levar para a presença de Deus, não são seus, não são frutos da sua conquista, não são frutos do seu esforço. Todos eles foi o Espírito Santo que te deu. Tudo que a gente tem é dele. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer duas orações rápidas aqui. A primeira oração é para que Deus renove a pessoa que já é batizada no Espírito. Eu não gosto de já foi. Você já é, você pode até estar parado, mas você é batizado no Espírito Santo. E eu gostaria de pedir a Deus que derrame da sua graça aqui. Você que está em casa, você que está ouvindo no rádio, você pode sentir a presença do Espírito Santo, porque Ele é onipresente. Ele está aqui, mas está aí contigo. No hospital, lá na cela, se você está ouvindo essa rádio e você está preso, a sua prisão física não é nada, porque Deus te liberta espiritualmente. Você pode ser batizado no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você que é batizado no Espírito Santo, só quem é batizado, presta bem atenção no meu aviso, só quem é batizado no Espírito Santo, coloque a mão no seu coração. Só quem é, agora, põe a mão no coração. Só quem é. Espírito Santo de Deus, temos vivido no deserto por tanto tempo, temos andado de camelo, Senhor Deus, e como a história diz, o camelo às vezes é um bicho chato, um bicho que ele não respeita, um bicho que derruba a gente. Mas eu quero te pedir, Senhor Deus, que nessa hora, aquela pulseira que o Senhor colocou no braço do teu filho e da tua filha, aquele pendente de pendurado no nariz, para ele sentir que o Senhor é o Senhor da vida dele, eu quero te pedir uma vez mais: renova pelo poder do Espírito Santo, renova, 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 em nome de Jesus. Eu não tenho tempo aqui para ministração, porque meu tempo já terminou. Agora você que não é batizado no Espírito Santo, só você que não é, a igreja não vai olhar, porque quem é está orando: batiza, 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 Senhor, batiza, batiza, Senhor, batiza, batiza. E você crê que você pode ser tocado pelo Espírito Santo, coloque a sua mão agora no lado direito do seu peito, agora crendo. Espírito Santo de Deus, quando o Senhor se manifesta lá no Pentecoste, Espírito Santo, as pessoas estavam sentadas no cenáculo, ninguém estava orando, ninguém estava chorando, ninguém estava gritando, não estava cantando Eu Navegarei, não! As pessoas estavam no lugar de alimento, num restaurante onde servia alimento, mas mesmo assim, Senhor Deus, foi enchendo como se fosse um barulho, um vento impetuoso, e foi enchendo aquela casa. Portanto, eu creio, pelo poder do nome de Jesus, que se o Senhor quiser e essa pessoa quiser também, ela pode ser batizada no Espírito Santo de Deus, pode ser cheia pelo poder do nome de Jesus. Portanto, na autoridade do nome de Jesus, seja batizado, seja batizada no Espírito Santo agora, pelo poder do nome de Jesus. Espírito Santo, batiza, 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 pelo poder do teu nome, batiza. Espírito Santo, o Senhor batizou, mas nós acreditamos que a manifestação
Senhor Deus, da tua presença e do teu batismo. Pai, a confirmação são línguas estranhas. Portanto, Espírito Santo, manifesta as tuas línguas estranhas nesse lugar. Pai, eu quero ouvir línguas estranhas. Eu quero ver línguas estranhas. Eu quero ouvir línguas estranhas nesse lugar, pelo poder do nome de Jesus. E agora que nós já temos pessoas renovadas, e agora que nós temos pessoas batizadas e estão falando em línguas estranhas, eu profetizo como ministro nessa casa que haja abundância de dons espirituais. Não adianta estudar na escola dominical se eu não busco. Não adianta eu saber que existe se eu não compro. Não adianta eu saber que funciona se eu não testo. Portanto, receba o dom da fé, receba o dom da palavra da sabedoria, receba o dom da palavra do conhecimento, receba o dom da cura, receba o dom de discernimento de espíritos, receba o dom de operação de maravilhas, receba o dom de interpretação de línguas, receba o dom de línguas estranhas, o dom da fé, uma fé sobrenatural, que quando alguém chegar e vai falar, essa igreja vai fechar, ou isso vai acontecer, a sua fé pode dizer não. Eu vejo uma manifestação, uma renovação, o Espírito Santo de Deus fazendo uma limpeza necessária, sim, mas que abra e que haja somente pessoas que queiram. Portanto, meu amado irmão, receba os presentes do Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Você conseguiu sentir o que eu estou sentindo? Conseguiu? Ah, que alegria! Então glorifique e exalte o nome do Senhor. Dê um brado de vitória. Fale com esse, com essa que está te desanimando, que não adianta, porque você vai chegar. Aleluia, aleluia. O que aconteceu, pastor, no final? Aconteceu que quando ela viu Isaac, ela perguntou: é Isaac? É. Ela pula, ela salta, lê lá na Bíblia, ela salta do camelo. Ela pega o véu e coloca sobre a sua face. O véu, apesar da gente não usar, a nossa igreja não usar, o véu, o cabelo foi dado no lugar do véu, mas o véu é o símbolo de temor, um símbolo de respeito, um símbolo de, sabe, aquele, meu Deus do céu, o noivo está chegando e você não tem condições de olhar ele no olho, e aí você pega o véu e você cobre. Meus amados irmãos, eu profetizo que nos últimos dias, e a começar daqui, a começar de mim, nós teremos mais temor de Deus, nós teremos mais reverência. Nós estamos pisando no lugar santo. Esse lugar é santo, esse lugar é santo, essa igreja é santa. Cuidado quando você abrir a boca para falar da igreja, porque o dono dela é Jesus, que pagou o preço por ela. A nossa igreja não tem dono, a nossa igreja não tem nome, a nossa igreja é aquela que vai morar no céu. Cuidado quando você tiver vontade de falar, cuidado, porque você está falando da santa igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele pega a Rebeca, leva para a tenda que foi de Sara, e eles têm um amor profundo, e diz a Bíblia que Isaac foi consolado. E você estudar essa palavra consolado quer dizer que ele estava caído, ele estava prostrado por causa da mãe dele, ele estava triste, mas ele é consolado. Vocês já pararam para pensar? Jesus se consolando quando você chegar diante dele? Dobra o joelho, irmão. Dobra o joelho hoje quando chegar em casa, por um minuto só, e diga: Jesus, eu estou descendo do camelo, eu estou colocando aqui, Senhor Deus, o meu véu, eu estou temendo a Ti, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, e Deus vai falar contigo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe esta igreja. Obrigado, pastores. Obrigado, igreja do Senhor. Que Deus abençoe. Obrigado pelas orações dos pregadores dos últimos dias, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Quem foi edificado aqui nesta noite, levante a mão. E você de casa, curta, compartilhe este vídeo. Quem sabe outros vão poder ver e ouvir as maravilhas que o Senhor tem feito. Glória ao nome do Senhor. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória e o louvor. Bem, meus irmãos.